Bom, gente, essa aula da Arquitetando se chama Principais Plataformas para os Estudantes. E o que que a gente vai falar nela? Nela, a gente vai mostrar algumas ferramentas do Google para vocês conseguirem fazerem trabalhos tanto em grupo como individuais. E ainda mais você, estudante, que entrou agora e familiaridade com alguns programas um pouco mais complicados, digamos assim, tipo Photoshop, InDesign e esses programas assim. Se você não sabe, se você entrou na faculdade agora e você não sabe mexer nesses programas, não precisa se desesperar, porque com essas ferramentinhas que a gente vai mostrar para vocês, dá para se virar muito bem nos primeiros anos da faculdade. Inclusive, eu, semestre passado, eu e a Bárbara, entregamos alguns trabalhos por essas ferramentas, porque realmente é muito útil. Vocês, no decorrer da aula, pode até se perguntar, nossa, mas será mesmo que eu vou usar isso? Gente, sério, ajuda bastante. Eu recomendo que vocês entrem nessas ferramentas que serão expostas, deem uma fuçada, ver do que elas são capazes. Se vocês não sabem mexer nesses programas um pouquinho mais complicados. Se vocês já sabem, aí é show de bola, só vai para eles depois. Inclusive, no calendário do Arquitetando, tem algumas aulas para esses programas. Eu sei que vai ter uma aula de Photoshop, então fiquem de olho no calendário também. Aí agora eu vou passar aqui e vou mostrar. Bom, basicamente, a gente tem esses grandes dois pacotes. O pacote Office, que todo mundo conhece, ou pelo menos a maioria das pessoas. Eu vou só tirar o fone que tá me incomodando. Peraí. A maioria das pessoas conhecem, né? Que contém o Word, PowerPoint, Excel e o OneDrive. E a gente descobriu assim, recentemente, eu descobri recentemente, há mais ou menos um ano, que o Google também fornece essas ferramentas de forma gratuita. Porque assim, o pacote Office, a maioria das pessoas tem no próprio computador. Só que não é todo mundo, e enfim, não é gratuito. O Google, ele é gratuito, todas essas plataformas são gratuitas, e basta você ter uma conta no Gmail que você já tem todas elas disponíveis para vocês. Então é muito legal. E aí eu coloquei aqui para vocês entenderem mais ou menos qual seria o similar do Word. No pacote Office temos o Word, que é aquele programa para você, enfim, fazer textos e editar textos e tudo mais. No Google ele se chama Documentos ou Docs. No pacote Office a gente tem o PowerPoint, no Google Apresentações, no pacote Office o Excel, Google Planilhas, o OneDrive e o Drive. Aí eu vou falar um pouquinho do Docs bem rapidinho. E uma vantagem do pacote dessas ferramentas do Google é que você consegue usar elas de forma colaborativa. Esse semestre, a situação que a gente está vivendo de ter que fazer os trabalhos à distância, porque a gente não sabe ainda se vai ser o semestre inteiro. Eu acredito que vai ser o semestre inteiro online, então é necessário que vocês possuam ferramentas para conseguir trabalhar em grupo, porque vocês vão ter trabalho em grupo e vão ter que se virar usando o Meet e algumas outras plataformas. Essas daqui, elas são muito colaborativas, então você consegue mexer ao mesmo tempo que outras pessoas do seu grupo mexem, editar e tudo mais. Isso ajuda bastante na hora de fazer, de compor, né, um trabalho em grupo. Aí o Docs, por exemplo, a gente teve a semana de arquitetura, semana passada, e a gente teve algumas salas, né, de transmissão diferentes. A gente precisava reunir num único arquivo todas as perguntas para conseguir passar para o palestrante, responder e tudo mais. E aí aqui é um exemplo desse uso. Por exemplo, eu, a Bárbara, e mais uma pessoa ia colando aqui as perguntas que o pessoal ia fazendo, e eu conseguia editar o que a Bárbara estava escrevendo, ela conseguia editar o que eu estava escrevendo. Então, é basicamente um Word que muitas pessoas conseguem mexer ao mesmo tempo. É bem bacana e eu acho que é bem legal, assim, realmente para trabalhos em grupo. O outro programa, barra plataforma, assim, seria o apresentações. E por que que a gente vai usar um apresentações ou um PowerPoint na faculdade? Eu posso falar de arquitetura, porque é o que eu estudo, mas eu acredito que para os outros cursos isso também ajuda, porque a gente usa basicamente o PowerPoint ou apresentações para fazer a diagramação. Se você não sabe mexer no Photoshop, não sabe mexer no InDesign ou algum outro programa que é próprio para isso, o Apresentações e o PowerPoint, eles te ajudam de uma forma muito intuitiva, muito assim, fácil, sabe? Você
consegue mexer fácil, consegue diagramar fácil. Eu vou mostrar alguns exemplos de trabalhos que eu já entreguei. Não são exemplos de arte ou de como você vai diagramar, mas deve diagramar, mas são exemplos do que essas plataformas te fornecem e te permitem. Por isso que eu falo que é legal que depois vocês entrem e fuçem, porque dá para fazer muita coisa. Aí aqui, ó, foi a prancha. Essa aqui foi a prancha que a gente entregou semestre passado. E é óbvio que as fotos, elas foram tratadas em outros programas, mas assim, a diagramação, e aí eu posso estar falando uma palavra que muitas pessoas não conhecem, porque tem gente que está entrando agora na faculdade, né? O que é diagramar? De forma bem básica, bem sucinta, é você organizar as informações de texto, de imagem, numa folha. Isso de forma bem básica mesmo. Então, aqui a gente conseguiu organizar tudo assim no apresentações e montar essa prancha. Eu já consegui fazer um diagrama no apresentações. Esse daqui também foi um trabalho do semestre passado, onde a gente tinha que fazer um levantamento de um projeto arquitetônico do Rio Otávio, que se chama Conjunto Residencial Heliópolis, e aí a gente tinha que fazer um estudo, né, de planta e setorização, conseguir montar esse diagrama aqui no apresentações utilizando as ferramentas. Uma das ferramentas que eu usei foi essa aqui, ó, que eu venho aqui nesse ícone de linha e clico aqui, ó, em polilinha. Com ela eu consigo fazer um polígono da forma que eu quiser e tudo mais, é só fechar e aí eu consigo pintar, enfim. Foi assim que eu fiz esses filtros para esse diagrama. E outro exemplo também, que foi do semestre passado, foi a nossa entrega de PU, que é projeto urbanístico, que a gente montou, diagramou todas as pranchas aqui. Então, é uma plataforma muito legal. Quer ver? Bárbara, você está nesse daqui, né, do Apresentações. Você pode mexer em alguma coisinha, por favor, para eles conseguirem entender mais ou menos o que eu estou falando? Eu mexo, sim. Você tá aqui? Deixa eu aumentar aqui você. Eu tô no slide 2. Ó, eu e a Bárbara, a gente tá compartilhando o mesmo apresentações. Aí ela vai mexer, tá vendo? Eu consigo ver onde ela tá mexendo, como ela tá mexendo, o que que ela... Se ela tá escrevendo, eu consigo ver o que ela tá escrevendo. Então, para trabalho em grupo, isso ajuda muito. Tipo, é anos-luz, assim, se você não pode fazer presencialmente com os seus colegas, né? Então, por exemplo, ela consegue editar, eu consigo mexer no que ela está editando e tudo mais, é bem intuitivo, é bem legal. Outra ferramenta que eu citei, obrigado, Bárbara, foi o Excel, né, o Planilhas, que também a gente entregou. Gente, todos esses trabalhos são do semestre passado, desculpa, mas é a realidade. É o que a gente tem base, porque, né, foi o momento que a gente precisou usar tudo isso. Sim, a gente precisou usar porque a gente teve o semestre interrompido, tivemos que fazer tudo à distância e através dessas plataformas a gente descobriu um jeito muito fácil de produzir, quer dizer, muito fácil assim, né? Mais fácil de produzir esses trabalhos. Então, no Planilhas também não é diferente. Eu consigo editar enquanto outras pessoas editam, tudo ao mesmo tempo, consigo acrescentar informação, tirar informação. Aí aqui, se você não sabe mexer muito não sabe colocar, porque para quem assim não sabe muito, o Excel é para você criar tabelas, informações de números que exigem fórmulas e tudo mais. Eu também não sou a maior expert em Excel, mas eu vou ensinar para vocês aqui como vocês montam uma fórmula rapidinho, super básico, para quem não tem noção nenhuma. Por exemplo, aqui, ó, cliquei numa célula. Célula é esse retângulo branco que cada célula também contém uma identificação. Por exemplo, essa célula aqui, ela está na coluna H e na linha número 10. Então, ela é a célula H10. O que eu faço se eu quero colocar uma fórmula? Eu clico nela, seleciono, digito igual, seleciono a célula que eu quero, aí eu coloco a função, eu posso colocar mais, menos, divisão ou multiplicação. No caso aqui eu vou colocar, sei lá, multiplicação, que é o asterisco, e clico na célula que eu quero que ela seja multiplicada. Dou um Enter e pronto. Ele já dá tudo bonitinho, o resultado. Se eu quiser que essa mesma fórmula se estenda para outras, é só vir aqui, ó, e puxar. E eu já tenho mais uma coluna na minha tabela e ela vai fazer essa mesma relação. Dessa coluna vezes essa. E aí você pode fazer isso com mais, com menos, com divisão, multiplicação. Bem basiquinho.
Uma coisa legal que dá para fazer também é você copiar essa tabela e colar lá no apresentações. Ela funciona. É uma vantagem do Google, é isso, que é tudo muito relacionado, tudo muito assim, interrelacionado, né? Ligado. Consigo colar aqui com a opção de vincular a planilha. Então, o que eu alterar aqui, eu vou alterar lá na planilha, ou colar desvinculado e o que eu alterar aqui fica só aqui. Vou fazer só aqui, porque aqui lá foi um trabalho que eu já entreguei, eu não quero mexer nele, né? Então, ela já eu consigo modificar e tudo mais, é bem legal. Outra ferramenta muito útil, e isso eu falo de verdade, gente, já me salvou, é o Drive, porque para quem tem um OneDrive, enfim, é a mesma coisa. Para quem não sabe o que é basicamente uma plataforma onde a gente guarda os nossos arquivos na nuvem. Então, você consegue ter acesso a esses arquivos de qualquer lugar, basta estar conectado e de qualquer aparelho, basta estar conectado à internet e com a sua conta, né? Então, aqui, por exemplo, o Drive, eu vou entrar aqui. Se você já tem uma conta Google padrão normal, que você criou de graça e tudo mais, você já recebe 15 gigas para você usar como quiser, guardar o que quiser. Eles te fornecem isso de graça. Se você é da São Judas e possui uma conta São Judas, você tem o Drive ilimitado durante o seu tempo de formação. Então, durante os 5 anos da faculdade, você vai poder jogar quantos arquivos aqui você quiser, que não vai ter limite, eles não vão cobrar, não vão apagar seus arquivos. É importante que depois da formação você retire ou pague, né, o que eles pedem para essa expansão de memória. E aí, o que dá para fazer no Drive, né? Como a gente está falando desses trabalhos que acontecem à distância e em grupo, é muito importante que a gente tenha acesso a esses arquivos. Por exemplo, eu fiz um trabalho com a Bárbara, e aí ela tinha que fazer uma alteração, ela fez, e aí agora eu tenho que fazer alguma alteração nesse trabalho. Ela joga no Drive, numa pasta compartilhada, que eu vou já explicar para vocês o que é pasta compartilhada e como compartilha. Eu consigo entrar nessa pasta, pegar esse arquivo, fazer a alteração necessária e jogar lá. Claro, isso se não for um arquivo dentro dessas plataformas, porque assim que você faz uma alteração nessas plataformas, ela já salva automaticamente, assim que eu acessar aquilo que a Bárbara fez, já tá lá bonitinho, é só eu fazer as minhas alterações. Glória. Então aqui Amém, Senhor. Aqui é a página inicial do Drive, do Arquitetando, por isso que tem esses arquivos aqui. E aí, por exemplo, eu vou entrar aqui nessa pasta Logos. Aqui tem os logos, né, da semana e tudo mais. E reparem que na pasta Logos, no ícone, tem uma pessoa, um avatar, né? O ícone de avatar. Isso significa que essa pasta é compartilhada. E qual é a vantagem, ou o que é uma pasta compartilhada? Uma pasta compartilhada é uma pasta onde você adiciona pessoas que vão ter acesso a essa pasta. Essas pessoas que vão ter acesso, elas podem jogar arquivos nela, elas podem apagar arquivos, elas podem editar os arquivos que estão nessa pasta. Então, é muito útil, é bem legal. E tem várias opções de você compartilhar uma pasta. Por exemplo, aqui, ó, postagens é uma pasta que eu criei. Vou criar uma pasta nova, vai. Nova pasta, botão direito, e vou colocar aula 1. Aula 01, criei. Aqui, já apareceu aqui. Aí eu quero compartilhar. Clico no botão direito de novo, com o mouse, e venho aqui, ó, em compartilhar. Aí eu tenho algumas opções. Eu posso inserir os e-mails das pessoas que eu quero que tenham acesso a essa pasta. Eu vou clicar aqui no meu, porque já tá fácil. E aí aqui eu posso selecionar a modalidade desse compartilhamento. Eu posso fazer um compartilhamento só de leitura, onde a pessoa consegue entrar nessa pasta e apenas visualizar o que está lá, mas ela não consegue, se eu não me engano, ela não consegue fazer download nem nada, ela só consegue visualizar. E tem a opção de editar, que ela consegue, inclusive, acrescentar arquivos, consegue retirar arquivos e editar os que estão presentes nela. Então, vem aqui, escolho o que eu quero, o que me convém, posso colocar alguma mensagem e envio. Quando eu envio, essa pessoa vai receber um e-mail avisando desse compartilhamento de pasta. Caso alguém tenha compartilhado uma pasta comigo e eu quero ter acesso, eu venho aqui no menu do canto esquerdo e venho aqui, ó, em compartilhados comigo, e aqui aparecem todas as pastas que as outras pessoas compartilharam comigo. Por exemplo, aqui essa pasta dos stories da semana de Arc, onde a pessoa compartilhou com o Arquitetando por algum motivo, não sei porquê, mas aí tá tudo aqui bonitinho, todos os acessos. Outra coisa que eu tinha para falar é que é uma dica, né?
como você que é da São Judas, ou até mesmo você que tem essa conta no Google de graça, 15 gigas é bastante coisa, gente. Assim, a princípio é bastante coisa. A dica que eu dou é: você está trabalhando no CAD, está trabalhando no Photoshop, está trabalhando em algum programa X, salvou, joga no Drive. Porque caso aconteça alguma coisa com o seu computador, ele quebre, caso o seu pendrive quebre, a gente não pode confiar muito nessas maneiras mais físicas de organizar arquivo. É óbvio que aqui pode dar erro também, mas eu acho que as chances disso acontecer são muito menores. Então, assim, salvem os arquivos e joguem no Drive. Assim, é um segundo que você leva, e eu já tive minha vida salva por isso de verdade. Eu estava fazendo um arquivo de uma entrega no CAD, já estava bem avançado, já estava quase pronto. E aí eu joguei assim no Drive porque eu ia comer, se eu não me engano. Quando eu voltei, eu tentei ligar meu computador e meu computador não quis ligar. Então, tipo, eu não tinha mais o que fazer se só tivesse aquele arquivo no computador. Depois eu consegui ligar, mas assim, eu precisava naquele momento para terminar a minha entrega. E aí eu fui para o computador da faculdade e acessei aquele arquivo que eu estava trabalhando pelo Drive na minha conta. Então eu sugiro de verdade que fez algum arquivo, fez alguma alteração, alguma coisinha, joga no Drive, você não vai se arrepender, porque é real, é uma dica que salva. Ou se você tem o OneDrive também serve, se eu não me engano, se você faz uma conta no Outlook, eles também fornecem uma quantidade X lá de graça para você conseguir subir seus arquivos. E aí eu falei como que você acessa elas, né? Bom, eu vou abrir uma aba aqui, ó, nova, no maisinho. Tá aqui, Google página inicial. O que eu venho aqui, isso aqui é no Chrome, tá, gente? Só tirar o menu de vocês aqui. Eu venho aqui, ó, do lado da minha foto. Eu vou logar, por exemplo, com a minha conta da São Judas, que é melhor. Aí aqui do lado da minha foto tem esses quadradinhos. Eu clico neles e aí todas as ferramentas que eu citei, inclusive o e-mail, estão aqui. E aí é só entrar. Por exemplo, o apresentações, cliquei aqui, ele vai dar a opção ou de eu criar um novo, ou de eu acessar algum que eu criei ou que alguém compartilhou comigo. Todos eles ficam aqui, ó, salvos bonitinho. E agora a Bárbara ela vai falar de algumas outras ferramentas, mas eu só quero frisar que isso aqui, gente, essas plataformas, elas vão servir para vocês de duas formas. Se vocês não têm, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas é porque isso real ajuda. Se vocês não têm conhecimento em softwares mais elaborados, essas ferramentas vão te ajudar bastante, porque elas são fáceis de usar, elas são muito intuitivas e elas são colaborativas. Outra forma de vocês aproveitarem bastante essas ferramentas é essa questão da quarentena, da gente ter que ficar em casa e fazer os trabalhos à distância. Essas ferramentas, por serem colaborativas e você conseguir mexer com outras pessoas de forma instantânea, ajuda muito na elaboração dos trabalhos e dos projetos. É só abrir um Meet numa aba e ir fazendo a prancha ou algum documento, escrevendo algum texto em outra, que, gente, sério, flui maravilhosamente bem. Inclusive, eu estava super receosa quando começou a quarentena, mas, pela minha surpresa, funcionou muito os trabalhos à distância. É óbvio que tem coisa que ainda assim é melhor presencial, mas essas ferramentas, assim, ajudam bastante. Vão ajudar bastante a vida de vocês. Então, eu peço que vocês entrem. Dá para fazer, o que não dá para fazer. É bem facinho de mexer. Aí eu vou parar agora de compartilhar a tela para a Bárbara conseguir apresentar a parte da aula dela. Ok. Então vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Só um segundinho, senhoras. Ué. Aqui. Então vamos lá. Vocês estão vendo direitinho? Tá funcionando bem? Ok, então, como a Maia já disse, já introduziu 4 programas. Eu vou introduzir outros 4, 5, para que vai ajudar vocês nessa jornada à distância. Vamos começar primeiro com o Jamboard. O que é o Jamboard? É tipo uma tela em branco para você desenhar, sei lá, você quer desenhar, manda uma ideia rápida para o seu amigo, enquanto ele consegue, pelo mesmo lugar, fazer as coisas junto com você, por exemplo. Esse aqui é um Jamboard que o nosso professor fez durante a aula. A gente podia mexer, podia perguntar, mas professor, o que é isso aqui? Circular aqui também.
escrever, tá vendo aqui? Fazer as marcações. É realmente um quadro branco, imagine um quadrinho branco, que você consegue rabiscar e deixar suas ideias. Tem outros programas para isso, a gente vai introduzir outro daqui a pouquinho, eu sou mais ou menos com isso. Mas do Google, é esse aqui, o Jamboard. Tem o Drawing também, que ele é mais livre, tem mais recursos, inclusive, mas agora a gente vai falar do Jamboard. Então, aqui do ladinho nós temos as ferramentas. Aqui tem a canetinha, se a gente clicar mais uma vez, mostra vários tipos de caneta vários tipos, 4. Vários tipos de pincéis, canetas e tudo mais. Tem algumas coresinhas aqui. O Drawing tem mais opções, eu não vou negar. A borrachinha, seleção. Essa barrinha é muito similar a um programa que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Temos aqui também post-its, a gente consegue. Ai, não quero escrever à mão, não quero demorar 25 anos para escrever uma anotaçãozinha ali à mão, porque você sabe como usar um mouse, é difícil para escrever, quem não tem tanta prática. Então, a nota adesiva, que é um post-it, é muito, muito legal para isso, quando você quer deixar um bilhetinho para o seu amigo que vai entrar depois, ele saber o que precisa fazer, ou até um recadinho. Dá para aqui mudar as cores, dá para deixar com cor nenhuma. E é isso aí, só não vou mexer porque isso aqui é do meu professor, então eu não vou interferir nisso. Mas ó, tá vendo aqui? Aqui é um post-it, aqui é outro, ele foi colocando e tudo mais. Dá para acrescentar frames, que são essas telinhas em branco, esses quadrinhos em branco, tá vendo? Aqui em cima mostra a quantidade de quantos e qual localidade você tá, qual frame você tá. E aqui em cima dá para mexer. Olha, uma dica que eu dou para vocês é não se desespere para aprender tudo que a gente fala. Não se tornem os loucos de, meu Deus, eu tenho que fazer tudo. Calma. Ao longo do semestre, ao longo do curso, da graduação, vocês vão mexer com vários programas e automaticamente vão aprender. A gente aprendeu isso aqui na raça, semestre passado, por conta de tudo que aconteceu. Então tá tudo bem, eles são super intuitivos também. Tá vendo aqui? Plano de fundo, limpar frame, as imagens são super descritivas, tá tudo bem, tá bom? Vamos lá. Ah, eu não falei o Sim, resto, né? não, Mas pode só ia falar. acrescentar que essas plataformas são bem didáticas, sabe? Não, você olha e você meio que consegue se virar, não é complicado, né? Esse que é é uma grande vantagem delas, né? Isso. E o Jamboard, ele também, todas essas coisinhas que a gente vai mostrar, essas ferramentas que a gente vai mostrar para vocês hoje são compartilháveis com outras pessoas, naquele esquema que eu falei de várias pessoas conseguem mexer ao mesmo tempo. Pode continuar, Bárbara. Ok. Dá para adicionar imagem também, fazer círculos ou outras formas. Isso aqui é novo. Eu não vou negar que essa aqui é a atualização. Inclusive, a caixinha de texto também é uma atualização que eles fizeram. E caso você precise, sei lá, fazer uma apresentação no Jamboard, você consegue mexer aqui com esse laser. Consegue. Ah, pipipi, popó, esse aqui, quando a pessoa não consegue ver o seu cursor, então ele é bem, bem legal em questão disso. Para poder compartilhar, é aqui em cima, tá vendo aqui em cima? Eu não vou clicar porque é do meu professor. Bom, vou clicar sim, vai. Vamos lá. Mas isso aqui funciona para todos os programas do Google. Tá vendo? Clicou ali na barrinha, no caixinha de compartilhamento. Você só escreve aqui, igual a Maia estava fazendo no outro programa, também do Google. E aí, ó, tá vendo? Ele compartilhou com várias pessoas. E você pode gerar um link em que tem alguma restrição, ou talvez não. A pessoa pode só ver, mas não, sem editar, ou ela pode editar e fazer qualquer coisa que ela quiser. Ok, eu acho que esse aqui, tudo bem. Agora, o Google Meet. O que que é o Google Meet? Eu diria que é um concorrente aí da plataforma em que estamos, talvez. Sim. Mas nada mais, nada menos é uma sala, são salas para bater papo, para apresentar, são salas de reunião, eu diria. E como é que funciona mais ou menos? Bom, naquele quadradinho que a Maia, vou abrir uma nova guia aqui, que a Maia indicou, aqui do ladinho, quando você seleciona, ele tá bem aqui. Quem não tem e-mail da São Judas pode usar também, tá livre para todo mundo agora, tá liberado. E ele fica mais para cá, para o meio.
O Jamboard tem que descer um pouquinho mais, ele fica um pouquinho escondidinho, não vou negar. Então vamos lá. Como é que eu crio os negócios? Tipo, o Google é muito perfeito, entendeu? Ele é super intuitivo. Olha só. Iniciar ou participar de uma reunião. Só clicar, acabou. Você dá o nome aí para sua reunião. Opa, que eu coloquei coisa que não pode aqui. Tem um limite de caractere, sei lá, M. Continuar. E acabou. Você entrou na sua reunião, abriu a janelinha ali, tá tudo funcionando direitinho. Você pode selecionar se você quer entrar já com o microfone aberto, entrar com a câmera aberta, ou se você quer um, se quer outro, dá para selecionar aqui embaixinho, ó. Dá para mudar ao longo da reunião, tá tudo certo. Não, meu Deus, é uma decisão que eu tenho que tomar agora e seguir até o final. Não, você pode ter variações aí. Eu vou só me mutar aqui e participar agora. Ele é super tranquilo, tá vendo? Eu já estou logada. Ele abre esse pop-up com algumas informações para quem criou o link, só para quem criou o link ele abre esse pop-up, falando sobre o link para você compartilhar com as outras pessoas que vão entrar. Para o caso de algumas outras situações quando é lá fora, ele dá essas informações para você acompanhar pelo celular, mas infelizmente ainda está para Estados Unidos e Canadá, por exemplo, eu tô aqui no computador, só que meu fone ele é meio ruim. Então eu quero que minha voz chegue por aqui. Você pega essas informações, coloca no seu aplicativo do Meet no celular e ele consegue pegar seu áudio, só que infelizmente ainda só tá para os Estados Unidos e para o Canadá esse tipo de função. Bom, é mais ou menos aqui no Zoom, é similar, eu não sei se você já conhece no Meet. Aqui do ladinho, dá para você apresentar a sua tela, tanto a tela inteira, tipo, você vai mexendo, igual a gente tá fazendo. A gente vai mexendo, vai entrando as coisas, vão aparecendo assim na tela, ok. Ou apenas uma janela do Chrome, ou não, eu cliquei. Ou até uma guia do Chrome, por exemplo, você está querendo passar um vídeo para o pessoal assistir. Você consegue, através apenas dessa seleção, você consegue reproduzir o seu áudio no computador da outra pessoa. Caso você escolha essas outras duas opções aqui em cima, você não consegue fazer isso muito bem. Teria que deixar o áudio do seu computador refletir para o seu microfone para a pessoa poder ouvir. Então, para todo mundo ficar bem, de boa, seleciona essa opção aqui, tá bom? Temos aqui do ladinho algumas outras coisas, por exemplo, se a gente quer gravar a reunião, como está acontecendo aqui agora no Zoom, dá para alterar o layout, eu não consigo fazer isso agora por conta que só tem eu nesse link. Tela cheia, pipipi, papó, tem várias opções. Aqui tem o chat, dá para ver quantas pessoas e quem são essas pessoas, dá para adicionar através do e-mail, bem tranquilo. Aí eu saí da reunião. Outra aí que eu vou falar é da agenda. Pode parecer uma coisa sem função, esse aplicativo, essa parte aí da agenda, mas olha, o que ajudou esse negócio a gente na semana de arquitetura, para quem sabe da semana de arquitetura que a gente fez, arquitetura e urbanismo, foi, ó, perfeito. Além de que você coloca os seus compromissos, as coisas que você vai participar, pipi, hours, você também consegue linkar a agenda junto com o Meet. Por exemplo, eu vou fazer uma reunião dia tal, e para isso eu preciso criar um link antecipadamente para divulgar para outras pessoas, para tudo ficar tranquilo. Então, o que que a gente faz? Vamos lá. Tá vendo aqui? São algumas coisinhas que a gente já criou. Por exemplo, vamos supor que hoje eu tenho um compromisso que eu preciso participar. E aí aqui eu dou o título. Não vou colocar o acento porque eu tô com um pouquinho de preguiça. E aqui em mais opções, aqui embaixinho, você consegue ter literalmente mais opções do que acontece. Por exemplo, eu não quero que seja do dia 25 até o dia 25, eu quero que seja do dia 27 até o dia 3 de setembro, por exemplo. Não quero que seja o dia inteiro, quero que seja das 10 até as 10h30, para ele ficar me poupando ali no celular ou até no computador. Aqui é o pulo do gato, é um negocinho engraçado, que você consegue vincular, fazer o seu link, sem ter que fazer aquele rolê lá todo. Só clico no botão, eu criei um link, já está feito aqui para mim.
Depois eu só preciso divulgar, só preciso entrar e tá tranquilo. Aqui, visibilidade padrão, dá pra mudar público e tudo mais. Mas acho que da agenda é apenas isso. Eu consigo fechar porque a minha guia tá escondida aqui. Esse aqui é o Google Earth. Eu acredito que ele seja mais voltado para arquitetura. Eu não sei se ele vai carregar nesse computador que eu tô, porque ele não é tão potente. Eu acho que ele não vai carregar mesmo. Bom, mas vamos lá. É o seguinte, o Google Earth ele é muito parecido com o Google Maps. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Google Maps, que você consegue ver as casinhas lá, qual que é o lugar. Olha só, carregou, bendito. Ele é muito bonito, eu gosto muito dessa entrada dele. Mas vamos lá. Isso aqui é a Terra. Oi, gente. Por isso que se chama Google Earth. E ele é muito parecido realmente com o Google Maps, porque você consegue ver as coisas, entrar nas ruas, pegar informações e tal, coisa e tal. Só que ele tem umas coisinhas a mais que eu sugiro vocês fuçarem, não só o Google Earth, mas também como os outros programas que a gente apresenta. Então, é muito bom que vocês vejam, explorem, mexam, façam coisinhas para aprender mais, porque muita coisa que a gente não está falando aqui pode servir para você e também por conta do tempo e isso aí. Então vamos lá, você vai com o scroll do mouse dando zoom, meu Deus do céu, onde a gente tá? E com esse primeiro botão aqui do mouse, você consegue mexendo ele, que às vezes são outros tipos de comando. Por exemplo, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu não sei onde eu vou parar. Você vai dando mouse e vai descobrindo, tá vendo? Vai dando mouse, mouse, mouse. O legal desse daqui é que você consegue mudar o plano, tá vendo? Com o scroll, que é a rodinha, aqui, ó. Você consegue ir mudando os planos, deixando horizontal, mudando. Dá para enxergar muito bem o 3D de tudo quando você aciona. É que esse computador aqui ele não vai funcionar muito bem para isso, porque é um programa um pouquinho mais pesado do que os outros. Eu nem sei se meu áudio tá funcionando direito, porque ele tá pegando meu... Ah, beleza. Assim. Eu vou fechar ele. Inclusive, gente, tudo bem. Eu vou falar uma coisinha rapidinha dele, tudo bem? Tudo bem. O Google Earth, ele como a Bárbara falou, é realmente voltado mais para arquitetura. Não sei se design e moda vão tirar tanto proveito, mas é bom saber da existência. Qual é a vantagem do Google Earth? Ele, como a Bárbara falou, ele dá esse 3D do local. É que onde ela foi era meio que o meio do nada. Mas se você está na cidade, você consegue ver as alturas dos prédios aproximadas. E em arquitetura, sempre que a gente vai fazer um projeto, vai fazer alguma intervenção, alguma coisa, a gente recebe o terreno e a gente precisa de informações do entorno. Quais são os prédios vizinhos, né? Os vizinhos imediatos, quais são as alturas desses vizinhos imediatos, ou até mesmo de uma área, se a gente está falando de urbanismo, porque tudo isso vai interferir diretamente no projeto que a gente vai pensar para aquele local. Então, se, por exemplo, a gente foi até o local, se você não pode, na verdade, agora em quarentena, ir até o local e fazer esse mapeamento à mão, porque assim, o Google Earth é maravilhoso, só que ele não é tão atualizado. De repente, se você vai lá, não tá mais do mesmo jeito. Porém, na situação que estamos, é super válido fazer esse levantamento por lá. Você vai no Google Earth, coloca o endereço e vai vendo as alturas, vai tentando tirar uma média, uma base. Se eu não me engano, tem uma ferramenta de régua lá. Para vocês conseguirem utilizar, então vai ser bem bacana para vocês conseguirem ter esse mapeamento do entorno, das alturas, do fluxo até de transporte, de várias coisas dá para tirar dali. Então é só isso. Pode falar, Bárbara. Thank you. É que ele realmente não quis carregar, ele até tava bugando aqui tudo aqui. Ai, Jesus. Outro é o Keep, não precisa usar necessariamente para faculdade, você pode usar para tudo que você quiser na sua vida, porque esse programa é perfeito. Se você gosta de listas, ele faz listas, ele é perfeito. Ó, vou dar uma diquinha para vocês. Eu entrei aqui, é no mesmo lugar lá, todos esses programinhas que a gente mostrou para vocês, eles ficam nesses 9 quadradinhos aqui no cantinho inferior direito, superior direito. Eles são todos aqui, então até Google Maps. Então,
todas as listas que você quiser, você pode fazer. Tudo que você quiser fazer, você pode fazer. Essas aqui são exemplos de listas que eu e a Maia fizemos no semestre passado para programar tudo que a gente precisava em todas as entregas de todas as semanas. Então, aqui, olha, vou criar uma listinha junto com vocês. Criar nota. Então, a partir do momento que você clica nisso, ele já abre aqui o título. Vou colocar aqui, título, bem de boa. E aí você pode escrever, por exemplo, arroz, feijão, quero fazer uma lista de mercado, não precisa ser necessariamente isso. Só que, enquanto eu estiver no mercado, eu quero conseguir clicar e meio que marcar, tipo, já peguei o feijão, já peguei o arroz, tá de boa. Você vem aqui nesses 3 pontinhos e mostrar caixa de seleção. Viu? Ele já colocou. Você já pode selecionar isso antes de escrever as coisas ou depois, tanto faz. A ordem dos fatores não interfere no resultado. Então, é isso. Dá para mudar de lugar também, ó. Primeiro eu quero pegar o feijão para depois pegar o arroz. Ou você quer adicionar uma secundariedade para o produto. É só arrastar para o lado. Você apertou e segura e arrastou para o lado aqui. Beleza? Dá para adicionar mais itens, tudo tranquilo. Para selecionar, é só clicar na caixinha de seleção. Ele vem aqui embaixo automaticamente como item selecionado e já marca que você já fez isso. Outras coisas que você pode fazer também, mudar a cor. Aqui já dei um spoilerzinho antes. Por exemplo, eu quero colocar vermelho, que quer dizer que eu não terminei essa lista ainda. No nosso caso era realmente isso. Não terminamos a lista, vamos deixar vermelho. Terminou a lista, bota em verde. Então tudo que tá em verdinho aqui quer dizer que a gente já terminou, já tá tudo pronto. A alegria de ver tudo bonitinho. Outra Amém. coisa também que. Amém! Outra coisa que a gente consegue fazer também é compartilhar com outras pessoas. Então, tá vendo aqui, colaborador? Aqui embaixo, você clicou na pessoinha, você pode adicionar outra. Por exemplo, eu vou colocar o meu. Vou colocar a Maia. Acabou, salvar. Aí ela pode mexer ao mesmo tempo, ela pode acrescentar coisinhas que enquanto eu tô acrescentando e tudo mais. Por exemplo, a gente quer fazer mercado juntas, só que não dá pra. É isso aí. Então ela pode colocar as coisas e tá tudo certo. Dá pra colocar lembretes, isso aqui eu preciso explorar melhor, mas é isso aí. É a exploração. A dica é explora, mexe, que vai dar tudo bem, tá? Dá pra desfazer, tem o famoso Ctrl Z, Ctrl Y, barbas. Ctrl Y é pra você deixar o que aconteceu, mas aí é de boa. Ou eu posso pinar para deixar em cima em destaque. Então, quando eu abrir o aplicativo, quando eu entrar no Keep, ele vai me mostrar ali em destaque o que eu quero selecionar. Então, eu acho que é isso do Keep. É, Ele serve muito bem para fazer as listinhas, para você se coordenar, coisas para entregar. Por exemplo, aqui, olha, dia tal, a gente nomeou como dia tal a matéria e o que que a gente tinha que fazer. Então, nós nomeamos tudo, listamos tudo, e depois só ticar que é isso aí. Pode isso. falar, Maia. A gente usava muito. Desculpa. A gente usava muito o Keeps para ter um controle realmente, porque às vezes, gente, a faculdade é uma loucura. Se a gente não anota, a gente esquece. Então a gente usava o Keep para ter esse controle. E também, por exemplo, eu e a Bárbara, a gente já tinha decidido o projeto em si. A gente tinha que começar a produzir peças gráficas em cima desse projeto. O que é peça gráfica? A gente tinha que fazer um corte, tinha que fazer uma elevação. Então a gente não precisa estar junta necessariamente para fazer isso. Então a gente se reunia no começo da semana, separava o que cada um ia fazer, colocava no Keep e depois no decorrer da semana, conforme eu ia fazendo as minhas coisas, eu ia atualizando lá e a Bárbara tinha noção do que eu tinha produzido, do que eu não tinha, até mesmo porque se chegasse, sei lá, um dia antes da entrega, ela viu que eu não consegui produzir, tinha uma nova reunião, separava, ela me ajudava, eu ajudava ela, porque essas coisas, se a gente não tem um controle, acaba passando batido e depois é tarde, quando a gente percebe que já foi. Então, o Keep é bem bacana para conseguir ter esse controle do trabalho. Tem outros programas para isso também, mas a gente está mostrando os do Google porque todo mundo tem acesso e é fácil, né, de mexer. Deixa eu continuar. É o Miro, agora é o Miro. Então,
Esse em específico, ele não é da Microsoft e muito menos do Google. Ele é um programa indie, eu imagino que seja indie, que se chama Miro, assim mesmo como você está escutando. E lembra lá quando eu estava apresentando o Jamboard, não sei se vocês se lembram, que eu falei de um programa que era muito similar, que dava para mexer isso e tal? É ele. Mas você pode apresentar aí, porque esse computador ele não Posso. permite, por Você favor. entra no CBCA2 para conseguir eles conseguirem ver a dinâmica? Valeu. Eu vou entrar aqui pelo celular. Você tem que só parar de compartilhar para eu conseguir. Foi mal. Não, relaxa. Aí, foi. Eu vou compartilhar uma guia. Eu vou voltar aqui. Bom, gente, o Miro é aquilo que a Bárbara estava falando de um Jamboard mais sofisticado. Ele permite mais coisas. Eu considero como para arquitetura, mas eu acho que isso dá para fazer em design e moda também, um grande diário do projeto. Porque eu vou entrar primeiro no primeiro quadro, depois no segundo, para explicar direitinho. Por que um diário do projeto? Eu e a Bárbara, que é um projeto de. A gente é amiga, a gente está em vários trabalhos juntas, então é É isso aí. esse aqui é um quadro, né? Como eu posso falar? Como se fosse um arquivo dentro do Miro. Como que é o nome disso? Desculpa, gente, não lembro. É Esse um. grande. Pode falar. É tipo um board mesmo, é uma É, lousa, como se fosse uma lousa. uma grande lousa, isso. E aí esse aqui é do concurso que a gente está participando. E aí aqui, se eu tirar o zoom, vocês conseguem ver que tem bastante coisa. Se eu vim aqui no comecinho, vocês conseguem ver todo o desenvolvimento da nossa ideia, porque isso aqui foi uma coisa que foi desenvolvida online, então a gente não se encontrou, então o Miro ajudou bastante. Por que ele ajudou bastante? A gente consegue colar nele foto. Eu não vou conseguir mexer nesse aqui, porque ele tem um pequeno Limite. problema, que tipo assim, ele tem limite de dados. A partir de um momento você não de dados você não consegue mais editar, então você tem que criar outro ou pagar a versão completa do programa. Mas assim, dá super para usar a versão gratuita, que a gente se empolgou, foi a primeira vez que a gente usou o Miro, inclusive. Mas dá para fazer o quê? Dá para colar foto, dá para desenhar. Se vocês possuem aquelas mesas digitalizadoras ou possuem um iPad, até mesmo pelo celular dá, vocês conseguem desenhar assim por aqui. A gente foi colocando tudo aquilo a gente foi jogando, tudo aquilo do concurso de ideia que a gente tinha, a gente foi jogando. Referência, print, link, dá até para colar, gente, a tela do YouTube aqui, ele transmite o vídeo dentro do próprio aplicativo. Uhum. É bem bacana. Aqui eu vou entrar no segundo para vocês verem também a vantagem de que ele também é colaborativo. Você entrou no 2? Entrei, estou aqui. Tá bom, Edson, Então, vai lá. enquanto eu. Ai, Desculpa, Edson, não tô vendo o chat. relaxa. Vai Relaxa. lá. Então, buguei. Voltando, enquanto eu mexo nesse grande quadro branco, nessa grande lousa, a Bárbara e quantas pessoas eu quiser conseguem mexer também. Por exemplo, eu consigo ver o cursor dela. Então, sei lá, Bárbara, desenha alguma coisa aí. Tipo, ela tá desenhando, assim que ela parar vai aparecer. Ó, aí apareceu. Outra coisa que eu consigo fazer também, por exemplo, se eu vim aqui no canto superior direito e clicar na fotinho dela, eu consigo acompanhar o que ela está falando. Então, se ela quer explicar de um projeto, por exemplo, eu vou lá, clico aqui na fotinho dela e ela consegue me explicar com o cursor o que ela está querendo falar com esse projeto. Eu consigo também desativar essa opção do cursor. Então, se eu não quiser ver a Bárbara, eu não vejo. Mas é legal deixar ativo porque ajuda a gente a se encontrar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente consegue fazer anotações. Isso aqui é um PDF, dá para subir um PDF aqui e você trava ele assim, ó. Por exemplo, eu vou subir aqui, ó. Eu venho aqui. Lembra do Jamboard, quando a Bárbara falou que no canto aqui esquerdo tinha essas ferramentas? No Miro é mais ou menos a mesma coisa. Se eu quero subir algum arquivo, eu venho aqui, ó, nessa setinha, upload. Aqui é do meu computador. Venho aqui em algum arquivo, deixa eu ver aqui, documento, sei lá. Aqui, vou E subir tem tanto para a administração. versão do computador,
em navegador, tanto a versão do aplicativo para o computador e tanto pela versão do aplicativo pelo celular. Todas essas versões, elas são gratuitas, a menos que você queira ter maiores possibilidades aí dentro do programa. Mas para fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo e mostrando para vocês, é totalmente gratuito, viu? Sim, a gente não pagou o programa completo. Aí aqui, eu subi o PDF, tá aqui, eu consigo travar ele no cadeadinho, e aí ele já não mexe mais, e se eu quiser desenhar em cima e fazer esboço, eu consigo. Dá para acrescentar post-it também, dá para acrescentar várias formas de lembrete, na verdade. Dá para mexer aqui, ó. Tem várias formas de você colocar um lembrete importante, igual a Bárbara nesse projeto, ela colocou aqui ó, um post-it para a gente dar uma olhada nesse link, tem alguma coisa interessante em relação ao concurso, que eu olhei por cima falando nisso, Bárbara, para a gente olhar. Então, se você está fazendo um trabalho em grupo, gente, isso aqui é muito legal, é muito dinâmico. Eu acho que essa é dinâmico. Você consegue mexer, acrescentar informação, tirar informação. Eu consigo aqui com a Bárbara desenhar ao mesmo tempo. Inclusive, a gente fez isso nesse concurso. A gente foi desenhando em cima do que a gente tinha proposto no início, falando, vamos setorizar aqui e aqui, ambas ao mesmo tempo. Inclusive, tem mais uma pessoa, né, que está fazendo esse projeto com a gente, e ela conseguia. Então, aqui são as anotações da Bárbara sobre o projeto. É uma coisa bem dinâmica e vira realmente um diário do projeto. Você consegue ver desde o início das suas ideias iniciais até, enfim, quando você conclui ou não. Quer acrescentar alguma coisa, Bárbara? Acho que não, ele é bem intuitivo ali do ladinho, tem as ferramentinhas, que elas são bem parecidas com o Jamboard, nem sei se vale a pena apresentar, mas, gente, é super tranquilo, foram maneiras que a gente pôde encontrar para fazer o trabalho à distância, e realmente não é fácil, não foi tão tranquilo quando fazer o trabalho junto, mas funcionou muito bem com as necessidades que a gente tinha. Então, essas são diquinhas aí que a gente deu para vocês de como se virar nesse tempo de pandemia. Não sei como vai ser daqui a pouco eu digo daqui a alguns meses, se vai voltar ou não, mas são alternativas. Ou até mesmo quando voltar e o seu grupo, uma morar a cada canto e não puder participar, em cada canto e cada uma não puder ir na casa da outra, não tiver lugar para se encontrar, vocês conseguem, como é que se diz? Trabalhar à distância também. Não precisa ter uma pandemia futuramente para usar esses programas, vocês podem usar de boas. Inclusive, porque assim, eu fiz esse semestre passado à distância e tudo rolou muito bem, as aulas super funcionaram. Eu acho, né, que a única coisa que foi um pouco difícil fazer à distância foi a parte inicial do projeto. Isso eu tô falando, claro, para arquitetura, mas eu acho que isso pega nos outros cursos também. Porque quando você vai desenvolver uma ideia com outras pessoas, se você não tá ali com a pessoa, eu achei que foi a parte que mais pegou, assim, essa coisa de não estar perto. Porém, com o uso dessas ferramentas, facilitou bastante, principalmente do Miro, que é que a gente consegue mexer e já ir falando em cima e propondo como se estivesse realmente com a pessoa. Então, ajudou muito, assim, essa parte inicial, que eu acho que é a única que foi realmente defasada com a quarentena. Aqui no cantinho também inferior direito, tem como se fosse um mini mapinha de tudo que tem nessa lousa sua. Então, se eu quiser dar um zoom nessa parte aqui, é legal que eu tô apontando com o meu dedo, mas vocês não estão vendo, né? Mas ok, eu tô apontando com o meu mouse. É só eu vir aqui para me localizar, porque às vezes isso aqui pode ficar realmente grande, como foi o caso do nosso primeiro, então é muito fácil se perder. Vou até clicar nele Sim, de novo. é muito, Permitir muito aqui. fácil de perder. É porque a gente se empolgou no primeiro, gente. Foi a primeira vez que a gente usou o Miro, a gente aprendeu com um outro participante do Arquitetando, o Arthur, que infelizmente não vai poder falar sobre esse programa hoje, mas através da aula dele que a gente aprendeu sobre o Miro. E assim, como a Bárbara falou, eu também falei, são programas. Eita, saiu. São programas super interativos, a gente não explicou todas as ferramentas, mas são até parecidas entre si, tem essa mesma linguagem, então vocês vão super conseguir, se vocês entrarem e fuçarem um pouquinho, se virar bem. Aí aqui, para vocês conseguirem fazer uso de fato do Miro, é só criar uma conta.
Quando você entra no site, se você não tem, eles vão pedir. Aí você vem aqui, ó, em Blackboard. Aí vocês podem usar também alguns moldes, alguns gabaritos que eles já disponibilizam, bem útil para fazer fluxograma. Se o seu professor pede fluxograma, eles já dão aqui algumas opções, mapa mental. Então, dá para trabalhar de várias formas, é só criar uma conta e vocês conseguem compartilhar também com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Tá tudo certinho, dá super certo. Diquinha. É isso. Agora, eu vou parar de compartilhar, porque a Bárbara vai falar do Classroom. Agora, eu imagino que essa parte seja apenas para o pessoal da São Judas, todas as unidades, que tem essa saída aí para as aulas. Só não tô conseguindo compartilhar minha tela. Aí, tinha bugado. Mas vamos lá. Essa partezinha é o Google Classroom, que ela tá até aqui embaixo. É uma partezinha do Google, da faculdade da São Judas, que meio que monitora as aulas, divulga trabalhos, a gente posta trabalhos por lá. Vou mostrar agora para vocês. Aqui do ladinho também, ela tá aqui escondidinha, só vou selecionar o meu e-mail da faculdade, no caso, se você for da São Judas, você precisa, ou se a sua faculdade tiver essa opção do Classroom, é bom que você acesse o e-mail já de cara, com o e-mail cadastrado na faculdade. No caso, a gente tem um e-mail da São Judas. Então, aqui nos coisinhos, os 9 pontinhos, só descer e lá embaixo vai estar a opção de Classroom, do Classroom. É também uma plataforma super intuitiva, porque o Google arrasa demais, eu não vou negar que eu gosto muito do Google. Então, tem que fazer isso aqui de novo. Eles sempre deixam o mais intuitivo possível para todo mundo, para qualquer pessoa que entre nesse negócio consiga mexer da melhor forma possível. Então vamos lá. Eu entrei no meu Google Classroom e a primeira coisa que eu vejo são as aulas que eu estou matriculada. Então, por exemplo, metodologia de projeto com as nossas professoras, a Bia e a Sandri. Projeto de ambientes interiores, que é com a Tatiana e outros professores. Então, aqui eu consigo ver todas as minhas matérias que eu estou matriculada e, consequentemente, elas também são pastinhas para a gente entrar na matéria que está matriculado. Por exemplo, vou entrar aqui em metodologia de projeto. E é meio que como se fosse um feed de Facebook, que os professores conseguem mandar coisinhas, atualizar posts, fazer posts sobre o que será dado, o que a gente precisa ver, metas de entrega, não, prazos de entrega, por exemplo, aqui. A minha professora mandou, nossa professora no caso, ela mandou uma coisa para a gente ler, para a gente pesquisar. Esse aqui se chama Mural, a abinha dele aqui está escrito Mural. Temos mais duas que são atividades. O que são essas atividades? Por exemplo, o professor mandou uma coisa para ler e, sei lá, eu tenho que fazer um resumo. Nessa abinha de atividades, por exemplo, aqui, eu consigo ver a minha atividade, a descrição da atividade. Eles podem me mandar, através dessas atividades, eles conseguem me mandar links, conseguem mandar PDFs, conseguem mandar posts, fazer várias coisas. E às vezes a gente tem uma abinha aqui do ladinho para entrega. Então, se eu tivesse que fazer um resumo dessa coisa que a professora me mandou ler, eu faço meu resuminho, salvo do jeito que ela me pediu para salvar e envio na abinha que teria consequentemente aqui do ladinho das atividades que eu entregaria. E aí o professor recebeu no e-mail dele, fechou, acabou, é isso aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Se tem alguma. Não, acho que não vai ter. Bom, aqui do lado tem pessoas, que são as pessoas que estão na sala comigo, no caso aqui os professores. Consigo enviar e-mail para cada um deles no privado, por exemplo. No privado não, no e-mail privado de cada um, que está disponibilizado. As pessoas que estão na sala comigo, essas são as pessoas. Por exemplo, eu preciso mandar e-mail para, sei lá, para Poliana. Só que eu não tenho e-mail dela, esqueci, não está gravado. Aqui do ladinho, eles me disponibilizam para mandar com o endereço certinho. Então vamos lá. Aqui,
Aqui é um campinho que às vezes assusta, tá? Não vou negar, que é onde ficam listadas as atividades, as próximas atividades, o prazo de entrega e tudo mais. É como se fosse um lembretinho ali do seu ladinho da matéria que você tá. Ele só aparece quando você entra na matéria. Por exemplo, eu tô aqui de metodologia. E aqui, essa aqui é o pop-up, é o quadradinho dessa matéria em específico. Ele só vai mostrar as atividades dessa matéria. Então, se você olhar nos outros, vai conseguir ver as atividades que tem que entregar dos outros. Então, é sempre bom checar de vez em quando para, né, ficar atento. Aqui do ladinho, nos três risquinhos, você consegue enxergar a turma, a agenda da turma, que às vezes o professor ele disponibiliza data de prova vinculado com a sua agenda. Então, lembra da agenda que eu mostrei lá atrás? Pode vincular coisas que o professor vai postar junto, tipo, nessa agendinha aqui, vinculado com a sua agenda pessoal, e aí automaticamente vai começar a mostrar os prazos também para alertar você no seu celular para você não esquecer e não perder essa entrega, pelo amor de Deus. Então, aqui nos mesmos três esquinhos, tem coisas pendentes a se fazer. Por exemplo, você entregou uma matéria, uma atividade mais tarde ou atrasou um pouco. Vai ficar nessa abinha de pendentes ou algumas coisas que você deixou de fazer. Eu não recomendo fazer isso, hein? Então, aqui temos turmas arquivadas, suas turmas anteriores, nada demais. E configurações, aquela coisa básica de sempre. Dá pra alterar a fotinha, deixa ali sua fotinha pro professor ver quem você é, dá pra ativar notificações, dá pra você mexer em tudo. É super intuitivo, o Google arrasa muito, e é isso aí. Gente, eu acho que é isso. Eu E acho que é isso. essa foi a aula de hoje, gente, sobre essas plataformas do Google. A gente espera realmente que ajude. Eu sei que algumas ferramentas parecem bem bestinhas, bem tipo, nossa, mas eu não vou usar isso. Olha, se dá a chance, se permita, porque vai ser útil. Eu juro para vocês que ajuda de verdade, principalmente, de novo, reforçando nesse cenário de quarentena que a gente está vivendo, de não poder fazer as coisas presencialmente, ter que trabalhar à distância. São ferramentas que nos ajudam a nos organizar, a pensar em grupo, a desenvolver projeto, até mesmo a trabalhar. Então, eu sugiro que vocês entrem nas quais vocês realmente acham que vão usar e deem uma fuçadinha, olhem. Vai Uhum. ser bem bacana. Então é Então, isso. Qualquer dúvida, pode chamar a gente lá no WhatsApp, pode mandar suas dúvidas lá no grupo. E é isso. Boas aulas para vocês, tanto aqui do FT, tanto as próximas, e quanto as acadêmicas mesmo da faculdade, viu? Arrasem! sim. Para gravar, né? Eu só não sei como que Não, para. pausa. Peraí.